Beleza? Mais um exercício de prova por indução. Esse exercício é muito interessante porque ele nos dá um algoritmo e a gente tem que criar a descrição recursiva a partir desse algoritmo para realizar as provas que ele pede. Então a gente vai começar pela letra A. Esse exercício ele é bem comprido. É um exercício que caiu em duas provas diferentes já, mas já faz um tempo que não aparece. Então tem uma probabilidade grande dele cair de novo. Vamos tentar resolver ele aqui então. Começa assim. Considere o seguinte algoritmo para computar o quadrado de um inteiro n. Daí qual que é esse algoritmo? É Sn, que faz o quê? Se n igual a zero, ele devolve zero. Se não, ele faz uma variável q receber a chamada recursiva de S com piso de n sobre 2. Daí depois, Qzinho recebe ele mesmo 4 vezes. Então, Qzinho mais Qzinho mais Qzinho mais Qzinho. E daí, se n é ímpar, o Qzinho ainda recebe ele mesmo mais n menos 1. E no final ele devolve Q. Daí, o que ele nos pergunta? Ou o que ele nos pede para fazer? Na letrinha A, prove que o algoritmo está correto. Isto é, que S de n é igual a n ao quadrado para todo n pertencente às naturais. E na letra B, prove que o número de somas e subtrações efetuadas na execução de S de n é no máximo 6 vezes piso de log de n mais 1 para todo n maior ou igual a 1. Vamos começar pela letra A, então. Prove que o algoritmo está correto, isto é, que S de n é igual a n ao quadrado para todo n pertencente às naturais. Vamos ver como é que é a descrição recursiva desse algoritmo primeiramente, então. Se a gente fosse escrever aqui essa descrição recursiva, a gente falaria o quê? S de n é igual a... Daí vamos ver pelo algoritmo. É igual a zero se n igual a zero, né? Porque ele devolve zero. Então é zero se n igual a zero. O que mais? Ele vai ser... Bom, daí Qzinho vai receber a chamada recursiva de S com o parâmetro piso de n sobre 2. E daí depois Qzinho vai receber 4 vezes Qzinho. Que daí vai ser Qzinho mais Qzinho mais Qzinho mais Qzinho. 4 vezes Qzinho. Então, o que é isso no final das contas? E daí essa outra linha vai ser ativada só se n for ímpar. Senão ele vai simplesmente devolver Q. Então, vamos ver. O Qzinho, no final das contas, vai ser a chamada recursiva S piso de n sobre 2. E Qzinho vai receber ele mesmo 4 vezes. Então, o que a gente tem? A gente tem que S de n vai ser igual a 4 vezes Qzinho, que é quem? S de piso de n sobre 2. E só. Porque se n for ímpar, ele vai pegar isso aqui, mas se n for par, ele vai simplesmente devolver o Qzinho, que vai ser o que ele calculou aqui. Trazendo o Qzinho sendo S de piso de n sobre 2 e Qzinho sendo 4 vezes ele mesmo. Então, no final, o que a gente tem? S de n vai ser 4 vezes o Qzinho, que é S do piso de n sobre 2, se n for maior do que zero e par. Né? Se n for maior do que zero e par, porque daí sendo par ele não vai ativar esse outro se. Daí ele vai ser simplesmente S de piso de n sobre 2 vezes 4. E ele vai devolver o Qzinho que vai representar isso aqui, 4 vezes de S de piso de n sobre 2. Agora, e se ele for ímpar? Se ele for ímpar, ele vai executar essa mesma linha, então ele vai acabar sendo 4 vezes S de piso de n sobre 2. Só que o que mais? Se n é ímpar, o Qzinho também vai receber ele mesmo, que vai ser o 4 vezes S de piso de n sobre 2, mais 2 vezes n menos 1. Então aqui, mais 2n menos 1. Isso se n for maior do que zero e ímpar. Tá certo? Esse exercício é muito importante de vocês entenderem, porque tem muitos exercícios que são assim na prova, onde ele te dá um algoritmo e você tem que tirar a descrição recursiva desse algoritmo. Mas no final é só entender o que está acontecendo e escrever como se fosse algoritmos 2 e tal. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então vamos começar a resolução, sabendo que essa aqui é a nossa descrição recursiva. A gente tirou essa descrição recursiva a partir do algoritmo, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no Telegram e tal. Então vamos resolver o Azinho. Prove que o algoritmo está correto, isto é, que S de n igual a n ao quadrado para todo n pertencente naturais. Então como é que a gente pode começar? A gente pode começar assim, ó. Vamos provar que S de n é igual a n ao quadrado
para todo n pertencente aos naturais. Como é que a gente vai começar? Com a nossa hipótese indutiva. Nossa hipótese indutiva vai ser basicamente o seguinte: seja azinho pertencente aos naturais tal que S de casinho seja igual a casinho ao quadrado para todo casinho pertencente ao intervalo fechado que vai de 0 até azinho. Por que de 0 até azinho? Porque ele quer provar para todo n pertencente aos naturais. Então, o nosso intervalo tem que ir de 0, que é o primeiro natural, até azinho. E agora a gente vai provar para azinho mais 1. Eu estou separando mais uma folha aqui porque a gente vai precisar. Feita a hipótese indutiva, já vale uma nota isso aqui, tá? Então, mesmo se você não souber fazer o passo e tal, vale a pena fazer a hipótese indutiva na hora da prova, porque já vale alguma coisa. E a base também. Mas vamos para o passo que é o mais importante. Vamos provar que Szão de Azinho mais 1 é igual a Azinho mais 1 ao quadrado. Como é que vai ficar isso aqui? Mudei de folha, tá certo? Então aqui, ó, a gente quer provar que Szão de Azinho mais 1 é igual a Azinho mais 1 ao quadrado. Como é que a gente pode provar isso? Bom, vocês percebem que se Azinho mais 1, então eu vou colocar assim, ó, se Azinho mais 1 for maior do que 0, a gente pode usar a nossa descrição recursiva, que fala que S de n é igual a tal, se n maior do que 0, ou tal, se n maior do que 0, e for par ou ímpar, né? Só que n precisa ser maior do que 0. Então, nesse caso, A mais 1, que é o nosso n, precisa ser maior do que 0 para que a gente possa utilizar a nossa descrição recursiva. E quando que a gente vai provar para 0? Na base, certo? Então, se Azinho mais 1 for maior do que 0, a gente tem que supor isso aqui para a gente poder usar a nossa descrição recursiva. Se Azinho mais 1 for maior do que 0, vão ter dois casos. Primeiro, se Azinho mais 1 for par. Então, Azinho mais 1 é maior do que 0 e é par. Daí quem que vai ser nosso S de Azinho mais 1? Nosso S de Azinho mais 1, se Azinho mais 1 for maior do que 0 e par, vai ser 4 vezes S do piso de Azinho mais 1 sobre 2, porque N virou Azinho mais 1, né? Tá dando pra ver bonitinho? Então vamos lá. S de Azinho mais 1 vai ser, ó, de acordo com a descrição recursiva novamente. Como Azinho mais 1 é maior do que 0 e par, S de Azinho mais 1 vai ser 4 vezes S do piso de Azinho mais 1 sobre 2. Só que daí a gente já começa a perceber algumas coisas. Piso de Azinho mais 1 sobre 2. Azinho mais 1 não é par. Então, se a gente pega um par e divide por 2, a gente sempre vai ter um valor pertencente aos inteiros. Entendeu? Não tem como a gente pegar um número par, dividir por 2 e chegar a um número que não pertence aos inteiros. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: piso de Azinho mais 1 sobre 2 vai ser a mesma coisa que Azinho mais 1 sobre 2. Porque o piso de Azinho mais 1 sobre 2 vai ser o piso de um valor inteiro, que é ele mesmo, certo? Então, o que a gente tem aqui no final dos contos vai ser 4 vezes S de Azinho mais 1 sobre 2, simplesmente. E daí vem outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Azinho mais 1 sobre 2. A gente acabou de falar que Azinho mais 1 é maior do que 0 e Azinho mais 1 é par. Então, Azinho mais 1 teria que começar em 1, pelo menos, né? Só que Azinho mais 1 é par, então ele não pode ser 1 também, porque 1 é ímpar. Então ele tem que ser no mínimo 2. Ou seja, Azinho mais 1 sobre 2 é no mínimo 1. Por quê? Porque Azinho mais 1 é no mínimo 2. Deu pra entender? Azinho mais 1. Como Azinho mais 1 é maior do que 0 e é par, ele é no mínimo 2. Se Azinho mais 1 é no mínimo 2, significa que, ó, Azinho mais 1 é com certeza maior ou igual a 2, porque ele é maior do que 0 e é par. Isso significa que Azinho com certeza é maior ou igual a 1. No pior dos casos, vamos ver, no menor dos casos, melhor falando, se Azinho mais 1 for igual a 2, vai ser 2 sobre 2, que vai dar 1. Então, ele vai estar pertencendo ao intervalo fechado que vai de 0 até Azinho, porque Azinho é 1 e ele deu 1. Em qualquer outro caso, vamos pegar outro caso, onde Azinho, por exemplo, é 7, então Azinho mais 1 é par, porque Azinho mais 1 é 8.
8 divididos por 2 vai dar 4. E 4 pertence também ao intervalo fechado que vai de 0 até Azinho, porque Azinho é 7, a gente acabou de falar. O que vocês têm que entender é que Azinho mais 1 sobre 2 pertence ao intervalo fechado que vai de 0 até Azinho. Podem fazer o teste sempre, mas eu tentei explicar para vocês que no pior dos casos, Azinho vai ser 1, para Azinho mais 1 ser 2, e 2 sobre 2 vai dar 1, então 1 pertence ao intervalo fechado que vai de 0 até 1, sendo Azinho 1. Em qualquer outro caso, por exemplo, vou pegar outro até. 3. Azinho é 3, porque daí Azinho mais 1 vai ser 4, vai pertencer aos inteiros, vai ser par, né? Então, 4 sobre 2 vai dar 2. 2 pertence ao intervalo fechado que vai de 0 até 3, sendo Azinho 3. Entendeu? Podem fazer o teste para qualquer número. Vocês vão ver que isso aqui funciona. Azinho mais 1 sobre 2 pertence ao intervalo de 0 até Azinho em qualquer caso. Se pertence, a gente pode usar a nossa hipótese indutiva. Pertence ao intervalo que vai de 0 até Azinho. Então, a gente pode usar a nossa hipótese indutiva que fala o quê? Que Szão de Kzinho é igual a Kzinho ao quadrado. Então, vamos lá. A gente tem 4 vezes Szão de um Kzinho que pertence àquele intervalo de 0 até Azinho. Então, isso aqui nada mais, nada menos é do que 4 vezes. Daí, o Szão de Azinho mais 1 sobre 2 vai ser... A de Azinho mais 1, perdão. Azinho mais 1 sobre 2. Foi o que eu disse, né? Ao quadrado. Entendeu? Porque Szão de Azinho mais 1 sobre 2 pertence... Azinho mais 1 sobre 2 pertence ao intervalo fechado que vai de 0 até Azinho. Então, a gente pode usar a hipótese indutiva que fala que o Szão de Kzinho é igual a Kzinho ao quadrado para qualquer Kzinho que pertence a esse intervalo. Substituindo Kzinho por Azinho mais 1 sobre 2, Szão de Azinho mais 1 sobre 2 vai ser igual a Azinho mais 1 ao quadrado. Azinho mais 1 sobre 2 ao quadrado, perdão. Que é o que a gente tem no nosso casinho, né? Que é isso aqui. Azinho mais 1 sobre 2 ao quadrado. Quem que é Azinho mais 1 sobre 2 ao quadrado? No final dos contos vai ser 4 vezes Azinho mais 1 ao quadrado. Eu ainda deixei. Só que 2 ao quadrado vai ser 4 também. Então a gente pode cortar e isso aqui vai ficar simplesmente Azinho mais 1 ao quadrado. Que era exatamente onde a gente queria chegar, né? A gente queria provar que Szão de Azinho mais 1 é igual a Azinho mais 1 ao quadrado. E aqui a gente partiu de Szão de Azinho mais 1 e chegou em Azinho mais 1 ao quadrado. Agora, e se Azinho mais 1 for maior do que 0, mais Azinho mais 1 for ímpar? Daí o que a gente vai ter? A gente vai ter que Szão de Azinho mais 1 vai ser igual a... Bom, se Azinho mais 1 é maior do que 0 e ímpar, pela nossa descrição recursiva, vai ser igual a 4 vezes Szão do piso de Azinho mais 1 sobre 2, mais 2 vezes n, que no caso é Azinho mais 1, menos 1. Tudo isso aqui, tá certo, gente? Aqui a gente tem que dar uma olhada no piso de Azinho mais 1 sobre 2 também. Sendo Azinho mais 1 ímpar, então, digamos, Azinho mais 1 pode ser 7, por exemplo. Vou fazer aqui um exemplinho, tá? 7 sobre 2 vai ser igual a 3,5, por exemplo. O piso de 7 sobre 2 vai ser igual ao piso de 3,5, vai ser igual a 3. 3, no final das contas, é simplesmente um valor abaixo de 7, ou seja, 6 sobre 2, por exemplo, que vai dar 3. O ponto é, isso aí funciona para todos os valores ímpares também, vocês podem testar, mas o piso de um valor n qualquer sobre 2, sendo n ímpar, nada mais é do que n menos 1 sobre 2, fora do piso. Então vamos testar para outro valor, vamos testar para 27. 27 é um valor ímpar. 27 dividido por 2, piso, vai ser o quê? 26 dá 13, vai dar 13,5, né? Então vai ser o piso de 13,5, que é igual a 13. Só que se a gente diminuísse 1 desse nosso n, vai ficar, sem o piso, né? Vai ficar 26 sobre 2, que é igual a 13. Entendeu? Isso funciona para todos os valores também. Então, o que vai ser nosso Szão do piso de Azinho mais 1 sobre 2, sendo Azinho mais 1 ímpar? Vai ser Szão de... Perdão, fiz errado. Szão de Azinho mais 1 menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa que Szão de Azinho sobre 2. Certo?
Então, o que a gente tem? A gente tem que nosso Szão de Azinho mais 1 vai ser igual a 4 vezes Szão de Azinho sobre 2. Por quê? Porque piso de Azinho mais 1 sobre 2 com Azinho mais 1 sendo ímpar é a mesma coisa que se a gente diminuísse um valor do que a gente tem aqui no nosso numerador ímpar e tirasse o piso. Então vai ficar Azinho mais 1 menos 1, que é Azinho sobre 2, simplesmente. Tá certo? Mais 2 vezes Azinho, né? Que é 2 Azinho. Mais 2 vezes 1, que é 2, menos 1. Tá certo? E quem que é Szão de Azinho sobre 2? Bom, aquela mesma linha de raciocínio. Azinho mais 1 é maior do que 0 e é ímpar, ou seja, ela é no mínimo 1. Se Azinho mais 1 é maior ou igual a 1, significa que Azinho é maior ou igual a 0. Então, na pior das hipóteses, na menor das hipóteses, digamos assim, Azinho sobre 2 com Azinho sendo 0 vai ser 0, e 0 pertence ao intervalo fechado que vai de 0 até Azinho. Em qualquer outro caso, Azinho vai ter que ser um valor par para que Azinho mais 1 seja um valor ímpar e que isso aqui funcione. Ou seja, digamos que Azinho seja 6. Daí Azinho mais 1 vai ser 7 e daí vai funcionar porque Azinho mais 1 é maior do que 0 e é ímpar. Azinho seria 6 no caso. 6 sobre 2 seria 3. E 3 pertence ao intervalo fechado que vai de 0 até 6, que foi o que a gente viu que é o valor de Azinho. Então, pertence ao intervalo fechado que vai de 0 até Azinho. Deu para entender? O que eu quero dizer é, isso aqui, Azinho sobre 2, pertence ao intervalo fechado que vai de 0 até Azinho sempre. Podem fazer os testes também. Se pertence, a gente pode usar a nossa hipótese indutiva novamente. Então, pela hipótese indutiva, temos que o que a gente vai ter no final dos contos é Szão de Azinho mais 1 vai ser igual a 4 vezes... Qual que é a nossa hipótese indutiva mesmo? Szão de Kzinho com Kzinho pertencente a esse intervalo é igual a Kzinho ao quadrado. Então, Azinho sobre 2 ao quadrado. É o que a gente vai ter pela nossa hipótese indutiva. Mais 2 vezes Azinho mais 2 menos 1 vai ser simplesmente mais 1, né? E o que é isso no final das contas? Vai ser Szão de Azinho mais 1, que vai ser 4 vezes Azinho ao quadrado sobre 4, né? Porque A ao quadrado e 4. Isso aqui pode cortar. Mais 2A mais 1. Olha o que a gente ficou. A ao quadrado mais 2A mais 1. Isso aqui é literalmente A mais 1 ao quadrado. Vocês concordam? Porque A mais 1 ao quadrado é o quê? É o quadrado do primeiro, que é A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes A vezes 1, que é 2A, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado, que é 1. Então pronto, a gente chegou novamente aqui. Szão de Azinho mais 1 é igual a Azinho mais 1 ao quadrado. Então pronto, a gente provou para todo Azinho mais 1 maior do que 0, porque a gente provou que funciona se Azinho mais 1 for par e se Azinho mais 1 for ímpar. Só falta provar para o próprio zero, que daí vai ser a nossa base. Então a nossa base vai ser como? Vamos provar que Szão de 0 é igual a 0 ao quadrado. Entendeu? A gente só substituiu o nosso n por 0. Bom, Szão de 0 vai ser 0 pela própria descrição recursiva. Por quê? Na descrição recursiva que a gente montou, a gente viu que S de n é 0 se n igual a 0. E é o caso, né? E 0 ao quadrado é 0 também, né? Então funciona. Então a gente já pode escrever, portanto, Szão de n é igual a n ao quadrado para todo n pertencente às naturais. Beleza, gente?